Bem-vindo à nossa campanha A Vida do Mundo que Há de Vir. Esse é o segundo episódio. O nome desse episódio é Qual a natureza do pecado? Qual é a natureza do pecado? No primeiro, havíamos falado sobre os novíssimos. Nas realidades dos novíssimos, nós falávamos da morte, do juízo, céu, inferno e purgatório. Mas nessas realidades últimas tem uma outra realidade que influencia tudo isso, que é a realidade do pecado, que já falávamos algumas realidades no primeiro vídeo. O que vem a ser o pecado? Qual é a natureza do pecado? Esse pecado que define o meu destino final ou não, né? Se eu morrer sem pecado, vou para o céu. Se eu morro em pecado leve, purgatório. Se eu morro em pecado mortal, inferno. Mas o que vem a ser o pecado? Qual é a natureza do pecado? Então, sobre o pecado, nós escutamos, vemos os relatos desse início no livro do Gênesis. Ali no livro do Gênesis tem algumas figuras centrais, né? Primeiramente tem o tentador ali representado pela figura de uma serpente e o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva. Esse casal humano instigado pelo tentador, pelo demônio, eles usam o seu livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? Então, o livre-arbítrio é aquela capacidade que nós temos de escolher entre uma coisa boa ou uma coisa ruim, escolher entre a obediência ou a desobediência. Então, os dois foram colocados diante dessa realidade. Você precisa usar o seu livre-arbítrio. Então, você vai obedecer ou desobedecer. E na escolha deste primeiro casal, eles escolheram a desobediência a Deus. Então essa é uma primeira definição de pecado. O que é o pecado? O pecado é uma desobediência a Deus. Nós frustramos a vida de Deus em nós. Nós escolhemos contrário àquilo que Deus desejou para nós, aquilo para o qual Deus nos criou. Então ali nós temos a figura do tentador e a figura do casal que usa mal o livre-arbítrio. Então é um ato humano, um ato da vontade. Então eles usaram a vontade para desobedecer. E aí tem origem aquilo que nós chamamos de pecado original, que todos nós herdamos destes primeiros pais. Nós nascemos com o pecado original e depois, nós recebemos o sacramento do batismo e ao recebermos o sacramento do batismo, nós somos redimidos. É apagado em nós, é apagada esta realidade do pecado original. E o que permanece? Permanece algumas inclinações, permanece a concupiscência. E é a concupiscência que continua às vezes nos instigando para que pequemos. Veja a importância aqui também do sacramento, do batismo. Nos livra deste mal que vem por hereditariedade, que a natureza do pecado está lá no mau uso do livre-arbítrio por Adão e Eva, primeiro casal, e aquela instigação do demônio. Mas veja, o demônio que instigou Eva e Adão continua também nos tentando constantemente. Ele quer a nossa perdição, quer o nosso mal. Então, tem essa figura do tentador e tem a figura da concupiscência que constantemente quer nos levar para o pecado. Então, aqui nós já sabemos da natureza do pecado, de onde surgiu, Surgiu deste primeiro casal humano. Aqui já fizemos uma definição do que é o pecado original e dentro do pecado original, dentro dessa realidade, tem os pecados pessoais que cometemos, ao longo da nossa vida, pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. Então, quando nós escolhemos mal, quando nós fazemos mau uso do nosso livre-arbítrio, nós deixamos de ser livres. Porque o que é a liberdade? A liberdade é escolher o bem. Eu sou livre quando eu escolho Deus. Eu sou livre quando eu escolho Deus e suas realidades. Quando eu deixo de escolher o bem, quando eu deixo de escolher as coisas de Deus, eu deixo de ser livre.
Então aqui é uma definição que vai contra aqueles que dizem assim, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero, eu sou livre para escolher isso ou escolher aquilo. Não, aqui é o seu livre-arbítrio. Então, pelo seu livre-arbítrio, você escolhe uma coisa ou outra. Se você escolhe em seu livre-arbítrio o bem, aí sim, você é livre, você é uma pessoa livre em Deus, livre para Deus. Mas se você escolhe desobedecer, se você escolhe a desobediência, então você deixa de ser livre. Então, liberdade não combina com libertinagem, né? Eu posso fazer tudo, meu corpo, minhas regras, minha vida, minhas regras. Eu defino, eu mando, eu sei. Então, tem uma grande... É um voltar-se para si mesmo, é um voltar-se para o sujeito e esquecer-se de Deus, esquecer o Criador. Eu volto para mim mesmo, fico ensimesmado, egoisticamente e esqueço aquele que me criou, que colocou aqui em mim uma luz divina, colocou em mim o bem. Então eu devo seguir o bem, eu devo seguir o amor. É o amor que conduz a minha vida, é o amor que me direciona para as coisas do alto. Sobre você, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.